O Gazeta Entrevista já está de volta. Neste segundo bloco de entrevistas, nós vamos continuar falando de política. Daqui a pouco eu vou conversar com o Jaiderson Pérez. Ele que é uma liderança do movimento estudantil, principalmente na Universidade Federal do Acre, integra também a União da Juventude Socialista, e ele vem aqui nos falar de um assunto que está despertando polêmica, a CPI da Uni, que possivelmente protocolada hoje na Câmara Federal, essa CPI, e o movimento estudantil, em parte, está contra essa CPI. Daqui a pouco vamos discutir isso. Antes, deixa eu falar de cooperativismo. Olha, o cooperativismo é uma alternativa cada vez mais importante na economia, porque proporciona aos trabalhadores cooperados remuneração justa, divisão dos lucros, e a COPSERJ do Acre aposta nessa estratégia para vencer a crise e garantir dignidade aos trabalhadores. COPSERJ significa tudo para mim hoje, que ela me ajudou no momento que eu mais precisava e me sinto muito feliz hoje com a minha família. As oportunidades são dadas e essa oportunidade foi me dada através da COPSERJ e hoje eu sou muito feliz. A cooperativa COPSERJ deseja a você, mãe, toda felicidade e que possamos continuar construindo um futuro melhor para todos. Cooperativa COPSERJ, lugar de mãe feliz. É isso aí, gerando trabalho e renda com oportunidade para todos. É assim que trabalha a COPSERJ há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o líder estudantil Jaiderson Pérez. Por favor, pode vir. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, Jaiderson, essa CPI da Uni, que está sendo discutida na Câmara Federal, com a possibilidade de instalação nesta quarta-feira, é um assunto que atinge em cheio o movimento estudantil, porque a Uni é a maior entidade que representa o movimento dos estudantes. E vocês são contra. No entanto, tem alguns fatos que justificam essa CPI. Gostaria de inicialmente ouvir sua opinião. Então, eu como liderança do movimento estudantil dentro da UFAC, uma das lideranças, e membro também de uma juventude que é a União da Juventude Socialista, né, o JS, que dirige atualmente a Uni. Nós somos contra esta CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que já foi, o requerimento foi lido na Câmara semana passada, e hoje seria instalada. Por quê? Porque é uma forma, a gente acha, de intimidação do movimento estudantil, das organizações da sociedade civil. E, claro, a gente vive uma conjuntura que não é muito, vamos dizer, positiva, em que se tenta intimidar, criminalizar os movimentos sociais, não só a Uni, como a CUT, como o CTB, o movimento LGBT. E a gente acha que deve o movimento estudantil ter autonomia e independência. Mas os argumentos que a oposição utiliza para instalar essa CPI é, por exemplo, os convênios entre o governo federal e a Uni, que ao longo de 4 ou 5 anos, no governo da Dilma, a Uni recebeu quase 50 milhões de reais. Então tem muita coisa nebulosa na prestação de contas. Como é que foi gasta essa verba? Então, é uma soma vultuosa, 50 milhões de reais. Não seria justo a Uni explicar direitinho, de forma transparente, para onde foi esse dinheiro? A Uni, que é uma entidade que representa mais de 6 milhões de estudantes universitários, ela é uma entidade transparente, né, nas suas contas. Ela tem um conselho fiscal que é formado por várias forças políticas, não só de esquerda, mas outras forças políticas, que presta semestralmente suas contas, né? E esse conselho aprova as contas da Uni. É verdade que a Uni ela teve vários convênios com o governo federal, né? Também teve a questão da indenização que ela recebeu por causa que foi destruído o seu prédio na ditadura militar. O prédio atualmente, a sede fica no Rio de Janeiro, e foi paga uma indenização para a Uni no valor de 44 milhões, mais ou menos, em 2 parcelas, para que se possa recuperar esse prédio, porque é histórico, né, faz parte da história do movimento estudantil, e também é uma forma do Estado brasileiro reparar esse dano que causou ao movimento estudantil brasileiro, que foi destruir essa sede na ditadura militar. E também tem outra questão, que o autor da CPI, né, do requerimento, é o pastor Feliciano. Ele quer investigar também a questão dos convênios, dessa indenização da Uni e a arrecadação com os recursos que são, vamos dizer, que vem da carteirinha do estudante, da carteira do documento. Esse ponto é outro ponto polêmico. A Uni tenta monopolizar a confecção das carteiras estudantis, obviamente que isso gera uma verba por conta daquela taxa que o aluno paga. E aí,
onde é que está a legitimidade para isso? Porque a UNE é um movimento dirigido, como você próprio colocou, por membros do PCdoB. Quer dizer, já há um comprometimento, porque é uma entidade meramente política. E quando ela monopoliza a emissão desse documento, não faz isso parecer ilegítimo desse ponto de vista? Não, a UNE ela não é monopolizada pelo PCdoB, ela tem, como eu falei, é formada por várias forças políticas, né? É claro que tem uma maioria que é ligado ao JS, né? E a JS ela não é necessariamente PCdoB, ela é uma entidade autônoma, mas a gente acha que a questão, por exemplo, você falou da carteira do estudante, documento estudantil, né? Que houve uma lei agora, ela foi aprovada, né, sancionada pela presidente Dilma e começou a valer a partir agora de 1º de dezembro de 2015. Foi um grande avanço porque ela regulamenta a questão da meia entrada. E essa lei, ela acaba, por exemplo, com fraudes, que era muito comum no passado, né, na questão da meia entrada. E também era uma reivindicação dos movimentos culturais, das pessoas do esporte e tudo, para que pudesse regulamentar. E aí isso foi um grande avanço, porque ela, vamos dizer, dá segurança, é um documento padronizado, né, no Brasil inteiro, a carteira do estudante agora, e é um documento padronizado e com segurança certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Quando eu falo que a UNE é intimamente ligada ao PCdoB, por exemplo, você é membro de qual partido? Eu sou PCdoB, mas é claro que a gente luta pelos interesses dos estudantes, né? A UNE hoje, por exemplo, ela está à frente nas manifestações no Brasil inteiro contra esse impeachment que houve, né, que foi arquitetado por Eduardo Cunha, uma ala de deputados lá da Câmara, bem conservadora, que se diga, e a UNE está no Brasil inteiro fazendo manifestações, protestos contra isso, porque acha que a democracia deve prevalecer no nosso país, e não é um congresso, não é um presidente que, você sabe, o Eduardo Cunha está sendo, pode ser preso a qualquer momento, né, que vai derrubar uma presidente que tem voto legítimo, soberano do povo. Mas agora falando de forma mais ampla sobre o cenário político, quando você fala do impeachment, essa semana, os principais ícones do PCdoB, Jandira Fegali, deputada do Rio de Janeiro, Vanessa Graziotin, senadora do Amazonas, citadas na Operação Lava Jato. Quer dizer, estão todos no mesmo barco, não é? Não, o PCdoB teve um membro, mas nada ainda, claro que vai ser julgado, tudo, né? Não tem, o PCdoB é um dos partidos mais limpos da história política do nosso país, da vida política do nosso país, e tem uma história que deve ser valorizada, né, de enfrentamento à ditadura, passou pela redemocratização, foi importante, e, claro, agora mais recentemente, com a chegada das camadas populares ao poder com o presidente Lula. Tem um assunto interessante que envolve diretamente a militância do PCdoB. Você, como membro da UJS, pode opinar. É a política local, a questão do tamanho do PCdoB que está encolhendo, né? Uhum. Agora perdeu espaço na chapa do Marcos Alexandre, não tem mais o espaço da vice, que seria do vice-prefeito Márcio Batista. Como é que vocês, a militância jovem do partido, estão avaliando esse movimento? Então, a gente acha que a Frente Popular, que é um espaço plural, né, ela deve manter os seus compromissos históricos, né, e o PCdoB sempre foi um aliado histórico, foi o fundador da Frente Popular do Acre, e a gente acha que ele deve manter o seu atual espaço. Nós somos a favor que o vice, né, do prefeito Marcos Alexandre seja uma pessoa do PCdoB, um militante do PCdoB. E a juventude sempre vai apoiar. E não só que seja do PCdoB, é o que você reivindica, mas que seja pelo menos da Frente Popular, é o que dizem os analistas, porque a atual vice, pelo menos até que alguém desminta, será a professora Socorro Neri, recém-saída do PSDB, onde era pré-candidata a prefeita. Que é da UFAC, veio da UFAC. Pois é. Então, não foi um golpe muito duro para vocês? A professora, eu conheço, a professora Socorro Neri, é uma pessoa muito boa, tudo muito qualificada, mas a gente acha que deve manter o espaço, né? E a gente, claro, está sempre somando com a Frente Popular e acha que a Frente Popular deve sim, se manter fiel às suas bandeiras. Mas vocês vão para a rua pedir votos para Socorro Neri, como iriam para o Márcio Batista? Vamos sim. Claro que a gente deve conversar, né? É claro que isso não está decidido, esta questão aí do vice, e a gente continua com as conversas, o PCdoB, através de seus dirigentes, continua as conversas, as tratativas, as negociações, para manter o espaço do PCdoB. Conversei aqui com Jaderson Pérez, líder estudantil e integrante da UJS. Obrigado pela vinda, Jaderson. Eu que digo, obrigado, boa noite e a todos que nos assistiram.
Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.